Navegar é preciso, viver não é preciso. São versos famosos do Fernando Pessoa. Muita gente não sabe que o preciso aí é utilizado com outro sentido. Não é preciso no sentido de necessidade, mas de precisão. Navegar é preciso, porque através dos instrumentos náuticos, através das fórmulas matemáticas, é possível navegar com precisão para se chegar ao destino traçado. Viver não é preciso. Não tem uma equação matemática que determine a fórmula que você deve seguir para ter sucesso ou felicidade. Mas eu te garanto, para vencer o medo de dirigir, existe sim uma fórmula que você deve seguir. Primeiro, você precisa reconhecer que tem medo ou insegurança para dirigir. Você pode enganar as outras pessoas, você pode ter vergonha de assumir, mas se você olhar para você mesmo diante do espelho, você não pode mentir para você mesmo. O primeiro passo é admitir que você tem medo ou insegurança para dirigir, mesmo tendo carteira de motorista. O segundo passo é tomar uma decisão. E olha, são 3 as decisões mais importantes que nós devemos tomar na vida para conseguir atingir os nossos objetivos e nos realizarmos como ser humano, como mulher. A primeira decisão é o que fazer com o seu tempo. A segunda decisão é em que você prestar atenção. No que você vai prestar atenção? Se é no medo ou na solução para o medo. E a terceira decisão é o que você tem que fazer para chegar aos seus objetivos. Onde você deve botar o seu foco. Qual o seu planejamento, qual o seu passo a passo, qual o seu guia, como regular o seu GPS para você chegar onde você quer. Portanto, primeiro, reconhecer que tem medo ou insegurança. Segundo, tomar a decisão de que você quer vencer o medo de dirigir. A palavra decisão tem a ver com deixar para trás, com dizer não para outras coisas. Quando você toma uma decisão, você renega um passado de medo. Você decidiu que vai vencer o medo, então a partir de agora, você não vai ceder para nada que não seja conquistar a sua segurança para dirigir. Isso tem a ver com foco. Steve Jobs dizia, foco é saber dizer não. Dizer não para tudo aquilo que não está no alvo das suas atenções. Atire no alvo, mire no teu alvo. Qual é o teu alvo? Dirigir com segurança. Tudo aquilo que te distrai desse alvo, você tem que tirar o foco. Você tem que colocar sua energia, sua atenção naquilo. Ah, mas eu tenho medo. Tira o foco tem que ser na sua decisão. Reconhecer que tem medo, tomar a decisão de vencer esse medo e, por fim, persistir. Suor. Você tem que suar a camisa para atingir. Nada cai do céu. Não basta só você reconhecer e decidir. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Qual é o primeiro passo que você tem que dar para vencer seu medo de dirigir hoje? Você toma uma decisão que é vencer o medo, tá? E na prática? Porque há uma diferença entre um sonho e uma meta. Um sonho é algo que passa na sua cabeça. Para esse sonho virar uma meta atingível, para você colocar ele no alvo e você acertar nele, você precisa estipular um prazo. Quando eu quero dirigir com confiança? Que prazo é esse? É um mês? Mas é que dia? É que hora? Pensa nisso. No dia, por exemplo, 31 de dezembro, eu já vou estar dirigindo com confiança. É assim que se faz. Então, para uma decisão deixar de ser um sonho e virar uma meta, um alvo realizável, atingível, precisa ter prazo, tem que ter uma data e precisa ter responsabilidade. A responsabilidade inclui você traçar um passo a passo. Por exemplo, vou fazer um curso, vou fazer um treinamento e a partir desse treinamento eu vou chegar na minha meta, que é dirigir com confiança. O que eu preciso para esse treinamento? Por exemplo, as minhas alunas do método Mulher no Volante, elas primeiro não sabiam que existia uma solução. Aí, a partir do momento que elas descobriram que existia uma saída, que essa saída tinha resultados rápidos, elas se inscreveram no método Mulher no Volante. A partir do momento que elas se inscreveram, também não é tudo. Elas fizeram as atividades. E com 21 dias elas conquistaram a confiança para dirigir. Por isso que eu digo, não adianta só você falar. Tem gente que diz, eu já fiz de tudo para dirigir. Desculpa, fez tudo. Será que fez tudo? Tudo o quê? Só querer não é poder. Tem gente que diz querer é poder. Não. Querer é o primeiro passo. Para poder, você tem que agir. Nada acontece se você estiver no mesmo lugar. Tem uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, que diz que viver é como andar de bicicleta. Para você ter equilíbrio, você precisa estar em movimento. Na bicicleta, você ficar parado, você cai. Você precisa estar pedalando para você ficar equilibrado. Se você tem uma meta, um alvo que é dirigir, você não pode estar parado, senão você desequilibra. Você precisa estar em movimento. Que movimento é esse? Estudar,
treinar, buscar orientação, buscar a mentoria. As minhas alunas do método Mulher no Volante, elas têm medo e elas não tiveram vergonha de vir buscar ajuda. Elas reconheceram que tinham medo e insegurança, mas não foi assim sempre. Eu tenho uma aluna que ela me dizia, olha, eu tinha vergonha de dizer que tinha medo, eu preferia dizer que era uma opção de vida. É uma opção. Eu tenho carteira de motorista já há 5 anos, mas a minha opção é deixar para depois, porque eu tenho outras prioridades. Mas ela, quando estava sozinha, ela cara a cara com o espelho, ela dizia que muitas vezes ela chorava de vergonha, ela chorava de frustração, ela chorava porque ela falava, poxa, a mãe dela tinha morrido, a minha mãe tinha medo de dirigir porque ela viu um acidente. Eu herdei esse medo da minha mãe. E eu sei que minha mãe queria muito dirigir, mas não teve coragem. Por que eu não venço esse medo? Nem que seja para honrar a minha mãe. E aí a primeira coisa que ela fez foi ter a decisão. Ela admitiu finalmente que tinha medo, depois ela decidiu. E aí ela se inscreveu no método Mulher no Volante. E aí ela, dentro do prazo, nos 21 dias propostos, ela assistiu o treinamento, colocou lá no GPS da mente dela e conseguiu. E ela descobriu que não dirigir, mesmo tendo carteira de motorista, não era uma opção. Era uma falta de opção para ela. Não era uma questão de, não chegou minha hora, uma questão de prioridade. Não era. Era uma questão de medo. Assumir que tem medo não é vergonha nenhuma. É corajoso, é digno, faz de uma pessoa bater no peito e assumir de frente. Quando a gente renega uma realidade, fica muito difícil de lutar contra ela. Então eu digo para você, se você tem medo de dirigir, se você tem carteira de motorista e ainda não dirigiu, não pense que isso é uma bobagem, que isso é uma frescura, ou foi opção da sua parte, ou porque não foi uma prioridade. Não, é uma fobia. E como toda fobia, não é motivo de vergonha, mas é motivo de agir, reconhecer, tomar a decisão e persistir. Fazer a sua parte, suar a camisa para atingir seu objetivo. E eu garanto para você, vale muito a pena. Quando a gente consegue finalmente dirigir, primeiro, a gente se sente que é capaz, melhora a autoestima, melhora a nossa autoconfiança, a sensação de liberdade, de empoderamento, parece que renova, como se fosse uma transfusão de sangue e que dá um ar novo para a nossa vida. Assuma seus medos, encare de peito aberto, seja uma mulher de peito. Coragem, mulher, enfrenta, você pode, você nasceu para ser livre, você nasceu para ser refém do medo. Vai lá, tenha coragem, assuma, tome a sua decisão e sue a camisa, porque a liberdade, a independência de dirigir sem depender de ninguém está à sua espera.